preocupam os médicos a nível mundial. São respostas a encontrar aqui no especial reportagem de hoje. Muito boa noite e bem-vindos. O vaping é uma maneira de dizer vaporização, é uma outra maneira de falar de cigarros eletrônicos e é um alternativo menos nocivo, mais saudável do que o tabaco convencional do cigarro. Esta é uma alternativa para isso. É uma técnica que se vaporiza e simula o efeito do fumo, mas não tendo a parte nociva do cigarro. Os cigarros eletrônicos e o tabaco aquecido vieram mudar a forma como se fuma. Estão a revelar-se um atrativo até para quem não é viciado em nicotina. Apesar dos alertas da classe médica quanto aos riscos, a indústria tabaqueira garante que o cigarro eletrônico, também conhecido por vaping, é menos nocivo que o cigarro convencional. Os grandes benefícios de vaping incluem o facto de que o cigarro tem monóxido de carbono. Este tem vapor, não tem monóxido de carbono. Então vamos reduzir o nosso CO2 do nosso sangue. Também não tem alcatrão. O cigarro tem muito alcatrão, que é uma das coisas que mais é nociva para nossos pulmões. Não tem alcatrão. O cigarro tem a volta de 1000 diferentes químicos que são carcinogénios e vaping não contém nada disso. Então, quando se passa de cigarro convencional, que está mais do que comprovado que é muito mau para a saúde, para vaping, nós estamos a reduzir quase 95% dos danos que fazemos ao corpo, embora ainda tenhamos uma dependência à nicotina. Marcelo Português conheceu o tabaco no seio da família. Começou a fumar aos 21 anos de idade. Tenho uma história de pessoas que fumam tabaco em casa. Então, começando do meu pai, da minha mãe, e eu e os meus irmãos. Então, com quantos anos começou? Quando já tinha maioridade, a partir dos 21, por aí. O conveniente era mais do que 7 cigarros, dependendo dos dias e dependendo do dia a dia. Depois de 5 anos a fumar tabaco convencional, Marcelo mudou-se para vaping. Hoje é frequentador assíduo desta loja de cigarros eletrônicos na Avenida Marginal, em Maputo, o seu local de eleição. Não é assim tão mau. Primeiro, os malefícios que o próprio cigarro em si traz, desde o hálito, o cheiro e muitas outras doenças associadas, cancerígenas. Foi o que me fez fazer essa mudança radical para o vape. Marcelo diz que paulatinamente vai reduzindo a sua dependência ao tabaco. Quando entrou no vaping, fumava 6 miligramas de nicotina. Atualmente, usa apenas 2 miligramas. Já variei de 6, agora estou a fumar 2 miligramas. Do cigarro, temos a partir de 12 miligramas, isso só num cigarro, que isso é altamente tóxico. Para o nível da aceitação, nós ainda continuamos a ter as mesmas restrições que os tabagistas, nesse caso, as pessoas que consumem tabaco. Por quê? Porque isto na mesma vaporiza-se e a gente continua a fazer a mesma quantidade de fumo, praticamente, mas menos tóxico, porque isto é vapor. Então a gente continua a fumar nos mesmos espaços que as pessoas que fumam tabaco. Depois de 25 anos a fumar tabaco convencional, Arnold Andel revela-nos o que o levou a mudar para os cigarros eletrônicos e a tornar-se empresário do ramo de vaping. Para mim foi em 2018 quando eu finalmente consegui deixar de fumar depois de quase 25 anos de fumar. Tentei todos os métodos possíveis que existem e nunca consegui. Quando utilizei vaping, vi que realmente era uma solução muito boa, mas requeria de muito estudo, entender o que era um atomizador, o que eram baterias, os ohms, e o número de horas de pesquisa requeridas era muito alto
e decidi ajudar primeiro aos meus amigos. E pouco a pouco, depois de ter 20, 30 pessoas à minha volta que tinham feito isso, decidi montar a loja e conseguimos parar depois de 250 pessoas terem deixado o cigarro. Davi da Graça é gestor de uma loja de produtos e equipamentos para cigarros eletrônicos. Explica como funciona e o que contém os cigarros eletrônicos. Quanto ao dispositivo, temos vários, mas temos três modelos em grande escala, que seriam os pods, seriam os mods e seriam os descartáveis. Descartáveis são vapes para um momento, posso assim dizer, porque elas não precisam recarregar com líquido e nem a bateria. Depois de terminar o líquido, jogas fora. É uma coisa temporária para uma noite ou para um dia. Os pods é usado para alta concentração de nicotina, especialmente por pessoas de maior idade que já estão acostumadas a fumar 20 cigarros por dia ou mais que isso. Então, os mods por pessoas que usam pelo menos 10 cigarros ou menos que isso, com volta de 25 a 30 anos de idade e geram mais vapor e sabor. Como havia dito, temos três modelos. Temos os descartáveis, que já vêm com líquido, e a bateria. Então, nesse caso eu não vou fazer uma amostra porque já está tudo incluso lá, é só uma questão de tirar e usar. Nesse modelo que chamamos de pod, que é para alta concentração de nicotina, como vês, é possível carregar a bateria e fazer o refill do tanque. Aqui tem um tanque onde tem a resistência dentro, onde dependendo da potência que o device tem, vai aquecer a resistência e vai provocar o vapor. Nesse caso, nós abrimos aqui e fazemos o refill daqui, que é o recarregamento do tanque. Nesse caso não tem nenhum outro sistema, é simples de usar, é só fazer o refill, esperar absorver e já pode usar. Também temos esse modelo que já é um pouco maior, que já vem com uma potência um pouco mais alta, quer dizer que é para baixa nicotina, porque não podemos juntar alta nicotina com alta nicotina com alta potência, não é recomendado. Então, tem um controle, como podes ver, para ajustar a potência, dependendo da resistência que tiveres a usar. Existem vários modelos, como vês, tanques separados, esse tanque vem um pouco dentro, essa é a parte que entra a resistência. Cada modelo pode ser um pouco diferente, mas todos seguem a mesma linhagem. Esse faz o refill daqui de cima. É só usar o líquido e fazer o refill. Então, considerando a potência que a resistência pede, tens que prestar muita atenção que é para não queimar a resistência, que é para durar mais dias de uso. Então, quanto aos sabores, temos várias opções. Temos atabacados, frutados, doceres e de várias marcas. Então, pode encontrar de manga, pineapple, desserts que seriam lemon tart, bolo de chocolate, é possível encontrar. E quanto à nicotina, temos os de 60 ml que nós chamamos de freebase, pode encontrar também em 30 ml, em 120 ml ou em 100 ml, pode encontrar com 0 mg. E os que nós chamamos de Nic Salt, que é a partir de 9 mg até 50 mg, dependendo do cigarro que tu usas, é o que podemos recomendar. Cada cliente novo que chega à loja é submetido a um questionário para se apurar o seu nível de consumo de nicotina. Temos que entender necessariamente, primeiramente, quantos cigarros o cliente fuma e qual é a necessidade. Se quer realmente passar para o vape ou se quer uma coisa momentânea. Nesse caso, o descartável ia funcionar porque calhar veio de viagem e esqueceu o seu dispositivo em casa. Então, se é uma pessoa que já fuma muitos cigarros, logicamente temos que recomendar uma coisa que dê mais nicotina, que é para satisfazer as necessidades. David explica que o cigarro eletrônico pode ser usado com zero. Que não tenha uma dependência ao cigarro para não aderir ao vaping. Vaping deve ser utilizado como um mecanismo para deixar de fumar, para abandonar o tabaco. Não deve ser utilizado como uma coisa de fashion, como muita gente utiliza. Arnold desaconselha também o uso de cigarro eletrônico para quem não é dependente do tabaco. A loja Vapers Maputo, nós, a equipa toda, fazemos questão de que focalizar-nos nos clientes que têm uma dependência existente para cigarros. Queremos que esta seja uma solução e um serviço para pessoas poderem abandonar o tabaco
e reduzir a sua dependência para a nicotina. Não vendemos a menores de idade e não fazemos comercialização nem publicidade para menores de 18 anos. Se não fuma e se és menor de idade, não vale a pena ir para o vaping. No entanto, o Gabinete de Prevenção de Combate a Drogas diz estar a preparar uma legislação para regular o consumo e venda dos cigarros eletrônicos. Nós até então continuamos a trabalhar com a lei de 2003. Então é uma lei já bastante antiga, mas que é um trabalho que está sendo feito para poder recolocar algumas questões, regulamentar algumas questões, como o caso desta questão que estamos a colocar. Este é um dado recente e acreditamos nós que, em função da realidade, poderemos ter já brevemente alguma regulamentação a favor desta situação colocada. No entanto, há quem diz que as leis não são eficazes no combate à venda e consumo de cigarros a menores de idade. Não existe. Isso não existe. Não existe porque nós sabemos, não é? Nós sabemos que as crianças têm acesso a cigarros. Como? Não podemos estar aqui agora a incriminar ninguém, mas sabemos que jovens, 16 anos, até porque nós também temos crianças aqui, que os pais vieram nos alertar e nos pediram ajuda, precisamente já por causa desses maus vícios que estavam a iniciar, com 16, 15 anos. Onde é que eles iam arranjar o tabaco? Quem é que lhes vendia? Eles têm acesso e não é nada que seja de obscuro, é às claras. A nossa equipa de reportagem viajou até a cidade da Matola, onde está localizado o Centro de Reabilitação e Reintegração Social de Marginalizados da Remar Moçambique. Aqui, neste centro, estão internadas 340 pessoas, entre as toxicantes, crianças órfãs e os que não tinham abrigo. O diretor da organização, Dário Braga, aponta os principais vícios que levam ao internamento. Falando nessa questão dos vícios, os que normalmente e é mais assíduo é a heroína. A heroína é o que destrói mais a heroína e cocaína, ok? É o que leva mesmo ao descalabro e é o que leva mesmo já a pedido de ajuda aos nossos centros. Também temos casos de soruma, não é? Mas não é não é uma escala tão grande como a heroína. Apesar de ser uma droga socialmente aceita, Braga diz que a nicotina pode ser mais perigosa que a heroína. Bom, a nossa experiência com relação a cigarros, tanto que aqui na Remar, quando se entra, é abstinência total. Não há cigarros, não há drogas, não há álcool. E a experiência que nós temos aqui é que eles conseguem aguentar a abstinência da droga e do álcool, mas a maior parte deles desistem e vão-se embora da Remar e desistem do tratamento por causa do cigarro. Portanto, fazendo uma comparação, eu não sei qual é o pior, se é a nicotina, se é o tabaco, se é a heroína. Embora que a heroína faz bastante mal, num sentido mais rápido, não é? E a nicotina é a longo prazo, não é? Mas eu acho muito mal e acho que devia haver uma sensibilização, até como já há em vários países, em muitos países, a sensibilização de não fumar, que fumar prejudica a saúde. E isso é bastante mau porque não há uma sensibilização sobre esse tema do fumar, do cigarro. José Carlos, ex-toxicodependente, conta como o cigarro foi a sua porta de entrada para o submundo das drogas. Para dizer a verdade, eu comecei, como muitos jovens, comecei com o tabaco, o cigarro. No início, fumava, dizia que era uma forma de curtir, porque
comecei a frequentar as festas, discotecas, e foi numa das festas em que provei pela primeira vez o tabaco. E depois do cigarro fui passando já para surumas, haxixe mais tarde. Assim como muitos jovens. Durante a festa vi um outro jovem que também vinha fumando. Opa, na altura dizíamos que quem não fumasse era matreco. Então, num meio em que todos estavam com um cigarro na mão, o único era eu que não trazia um cigarro, acabei pegando no cigarro. Foi assim, através das influências. Foram mais de 17 anos no mundo das drogas. Levei muitos anos. Hoje em dia, quando tento fazer essa matemática, tenho que tentar puxar, porque levei acima de 10 anos nessa vida. Levei 15 a 17 anos nessa vida dos vícios. Com intercâmbios, com paragens, ia parando, voltava a ter recaídas. Mas a minha transição do tabaco para as drogas foi por pouco tempo, porque logo que provei o cigarro, era uma mistura de cigarro, álcool. Em menos de um ano já transitei para Suruma. Cheguei a Suruma, posso dizer que na altura dizíamos que essa pancada não gostei do efeito da Suruma, transitei muito rapidamente para outra droga que é o haxixe. Do haxixe também fiquei pouco tempo, consumi comprimidos, os vulgos roipes, não sei se hoje em dia ainda consome-se. Dos comprimidos fui para a heroína e cocaína, onde destruí-me completamente. Aí é que fiquei anos, acima de 10 anos naquela vida, a ter recaídas, parava 6 meses, consumia 2 anos, parava 6 meses, consumia 2 anos, até que conheci a remar. Por causa de problemas de saúde associados ao consumo de drogas, foi várias vezes submetido à desintoxicação. Já. Eu recordo-me que a minha mãe, graças a Deus, nunca se cansou. A minha mãe e a minha irmã nunca se cansaram de tentar ajudar-me. Inclusive, já fui internado nos hospitais, já estive internado inclusive na psiquiatria, na psiquiatria do Hospital de Infulene. Inclusive a minha mãe já tentou-me em formas tradicionais, através dos remédios tradicionais, que era para ver se eu deixasse. Já tentou também levar-me daqui, porque os meus avós são da província de Inhambane, da parte materna. Já tentou me levar de Maputo para lá, que era para eu ficar longe daquelas amizades e tentar esquecer as drogas, mas quando voltasse a Maputo, voltava a encontrar os mesmos amigos e tinha as mesmas recaídas. Para te ser sincero, mesmo depois de ter entrado pela primeira vez na Remar, recordo-me que a primeira vez que entrei na Remar fiquei 6 meses, porque para também eu entrar na Remar foi uma guerra com a família, porque eu estava extremamente viciado, era viciado crônico em heroína e cocaína. Para eu entrar na Remar foi uma espécie de contrato que tive com a família, não foi por vontade própria da primeira vez. Foi por isso que acho que não deu certo. Porque a família prometeu na altura que se eu ficasse na Remar 3 meses, ao sair, a minha irmã iria arranjar uma colocação para mim, porque eu já tinha a carta de condução, então a minha irmã iria ajudar-me através das influências dela. Entrei na Remar,
mas no verdadeiro sentido não havia entrado para mudar. Era uma espécie de contrato que tinha. Cada dia que passasse ia contando os dias. Quando cheguei ao 3º mês, já fui exigindo. Epa, já completei os 3 meses que vocês prometeram, está na hora. Por insistência, na altura do pastor que estava cá, fiquei mais 3 meses. Quando completei o 6º mês, fiz confusão para sair, achava que já estava bem. Nessa altura estava cá o nosso pastor Dário já, e ele dizia-me que na altura, recordo-me, aconselhava-me a não tomar aquela atitude, mas eu já havia posto na cabeça que queria ir embora. Depois de 6 meses de remar, saí. Na verdade, havia recuperado fisicamente, já havia melhorado fisicamente, mas o meu interior não tinha nada, porque na verdade entrei em forma de contrato, não de vontade. Depois de muitas tentativas falhadas, José conseguiu superar as drogas. Hoje, leva uma vida na normalidade. Hoje em dia, graças a Deus, estou bem, estou feliz. A última vez que entro na Remar foi quando realmente me libertei, porque entrei por vontade própria, estava cansado, já não foi pela família. Entrei, comecei a buscar a Deus para dizer que o que curou-me foi a palavra de Deus. Não são comprimidos, não são remédios, foi através da palavra de Deus que fui curado. E hoje em dia já estou casado aqui na Remar. Entrei debilitado com um pulmão. Acredita que eu havia fumado um pulmão inteiro. Nas radiografias que